Porque ela se apega muito a essas questões, essas que são muito mais seculares do que na verdade bíblicas. Nós vamos desmistificar isso aqui também. Amém? Nós sermos conivente com erros de pessoas por causa até mesmo do parentesco, irmão, é apenas mais uma ignorância nossa, né? É uma falta de conhecimento nosso, seja filho, seja mãe, seja pai, seja avô, seja quem for, do que qualquer tipo de honra. Amém, irmãos? Mas o emocionalista, ele coloca isso à frente, inclusive de Cristo. Ele coloca sempre a carne e o sangue à frente de todas as coisas. É uma pessoa emocionalista. Uma pessoa emocionalista, ela não consegue agradar ao Senhor. Dificilmente. Amém? Então, quando foi que lá os judeus, eles constataram que o Senhor Jesus, ele amava Lázaro? Quando Jesus, ele chorou. Quando Jesus lá, lamentando a morte, não a morte de Lázaro, eu creio, mas as injustiças, aquilo que o diabo fez. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o quê em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é amor. Então Jesus, ele ama a todos. Inclusive amava Lázaro. Então eu e você, nós precisamos entender que Cristo, ele ama você. Você está me entendendo? Que Jesus, ele te ama. Independentemente se você ama ele ou se você não ama ele. Só que nem sempre ele vai chorar quando você estiver morto ou quando você não estiver bem. Talvez ele não chore. Talvez ele te dê uma catracada. E aí? Isso revela o quê? Um ódio de Deus? Não, mas para uma geração emocionalista, sim. Para uma geração que vive de extremos, sim. O não de Deus, a reprovação de Deus soa como se Deus odiasse, ou se Deus não quisesse. E isso é transferido para pessoas. Amém, irmãos? Eu quero falar de um homem essa noite, mas só abra aí comigo Hebreus 12 antes. Estão me entendendo? Amém, igreja? E o emocionalismo, irmão, ele tira uma das faces da paternidade de Deus, que é o quê? A correção. A correção. Amém, irmãos? Hebreus 12. Vocês acharam aí? O versículo 5. E estáis esquecidos a palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina no Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que a quem recebe como filho. Amém? Agora, como é, irmão, que o Senhor, ele nos trata? Como que o Senhor nos educa? Como que o Senhor nos disciplina? Será que Jesus, ele vai lá na sua casa e na minha casa, pega uma cinta e fala, agora você vai lá para o cantinho do pensamento? É isso que o Senhor, ele faz? Sim ou não? Não. Não é assim que o Senhor, ele faz. A educação do Senhor, a disciplina do Senhor vem através de circunstâncias. Como a Carla estava falando aqui, né? Que foi perdoada, amém? A disciplina e a educação do Senhor, ela vem através de circunstâncias. O Senhor, ele não vai aparecer, né? Para você e para mim, e vai nos prender, ou vai nos dar cintada, ou vai... não. O Senhor, ele vai colocar circunstâncias que nos eduquem. O Senhor, ele vai colocar circunstâncias que nos disciplinem. O Senhor vai criar... muitas coisas ao nosso redor que vai nos trazer para o centro da vontade dele. Só que quando eu entendo isso, e eu interpreto isso, como se fosse o diabo, fala assim para o seu lado, às vezes, irmão, é o diabo, mas amando de Deus. Ué, meu Deus,
Agora o diabo trabalha junto com Deus? Não, todo mundo trabalha para Deus. Entende isso? Todo mundo trabalha para Deus. Ou lá em 2 Coríntios capítulo 12, o espírito maligno vindo da parte de Deus era o que? É um anjo que caiu? Não. Ou o espírito maligno que veio da parte de Deus sobre Saul, é o outro anjo que caiu? Não. Ou o espírito mentiroso que veio nos tempos do profeta Micaías, nos tempos do rei Acabe, do rei Josafá, lá em 1 Reis, era um outro anjo que caiu? Não. O próprio Deus. Então Deus usa Satanás para corrigir, para disciplinar? Sim, exatamente. Então Deus, ele traz coisas que fogem do nosso controle? Sim, geralmente aquilo que nós não pensamos, aquilo que foge do controle, porque se nós pensamos, está no nosso controle, porque se nós fizéssemos igual, está no nosso controle. Ele vai fazer aquilo que não está no nosso controle, para nos disciplinar. Vocês estão me entendendo? E quando eu interpreto isso de uma forma emocionalista, eu paro, eu travo, e eu não brinco mais com Deus. Então o emocionalista, irmão, aquele que vive de extremos, ele depende, né? Essa pessoa depende, eu dependo apenas de uma face de Deus. A face corretiva de Deus, a face do não de Deus, eu não consigo receber. E uma pessoa que não é disciplinada, não é corrigida por Deus, ela não cresce, porque isso se chama poda. Deus, ele poda para que cresça. Deus, ele tira para que aumente. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? E se nós não compreendermos isso, irmãos, nós sempre seremos tratados pelo Senhor como meninos. Sempre precisaremos de leite. E muitas pessoas emocionalistas, elas passaram pela vida de Cristo. Abra um texto aí para mim, eu quero falar sobre família um pouquinho, para você desmistificar um pouco, né, uma cultura que na verdade é uma cultura mundana, de uma honra à família que desonra a Deus. Entenda o que eu vou falar para você, irmão. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos eles foram presos e as autoridades falaram para eles, não falem mais nesse nome, eles disseram algo: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Queira quem você esteja, irmão, honrando mais do que a Deus, não interessa, pode ser a pessoa mais estimada para você do mundo. Na verdade, o que você é e o que eu sou é um emocionalista. Que nós, como diz o profeta Júnior falou, nós é uma pessoa que romantiza o evangelho. Então nós pegamos uma face do evangelho e transformamos na pedra angular. Não, eu preciso honrar a minha família, eu transformo isso no evangelho. Não, isso é uma parte do evangelho. Como expulsar demônios é uma parte do evangelho. Eu não posso transformar um culto voltado apenas para a libertação, porque a libertação é uma face do evangelho, não é a pedra. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mateus 12. Esse Mateus 12, para uma pessoa, irmão, que é religiosa, é terrível. Vocês estão me entendendo até agora? Versículo 46. Um emocionalista, ele coloca, irmão, as emoções que são mundanas, os sentimentos mundanos, os climas e os espíritos, né? Quando eu falo espírito, fala as motivações mundanas e humanas. Vai chegando em dezembro, eu estou sentindo o clima do Natal. Tá nada, irmão. Aqui em Ariquemes só tem 2 climas. Ou está chovendo ou está calor. Isso aí é o seu emocionalismo. Eu estou meio assim, né? É a dor de barriga. Aí chega, então é Natal. Aí fica meio assim. Não, isso aí, irmão, é coisa que
Nós compramos de Satanás. Ah, nós compramos que a gente paga. Sim ou não? Nós pagamos, então nós compramos de Satanás. Isso é emocionalismo. Essa não é uma vertente do Evangelho, isso é uma emoção exagerada que foi colocado na sua mente, na minha mente, pela liturgia, que não é a liturgia do Espírito. Amém? Mateus 12, 46, enquanto Jesus estava pregando a grande multidão, do lado de fora sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Vou fazer uma pergunta para você, que se você estiver pregando, a sua mãe e seus irmãos chegarem para falar com você, o que você faz? Pense aí com você. Se você sai correndo lá, irmão, igual doido, sai para resolver problema dos outros, você é emocionalista. Você é emocionalista. Você não entendeu ainda. Essa honra exagerada que você tem aí, mais faz mal para você do que bem para eles. Amém? Vou te mostrar por quê. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu que lhe trouxeram informação: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu Deus, palavra do Senhor Jesus, procure em todas as versões que você achar aí. Ó. Vai falar a mesma coisa. A mesma coisa. Você quer ver o texto? Em Mateus ainda. Vocês estão me entendendo? Lucas 11. Lucas 11. E eu não estou falando para você, irmão, eu estou falando de algo que faz mal para você mesmo. Sabe por quê? Ah, mas então Jesus ele quer que eu saia do meio da minha terra e da minha parentela? Sim. Por quê? Porque aqueles que fazem a vontade de Jesus, a vontade do Pai, né, que é agora a sua família espiritual, eles vão te privar de muitas coisas e ainda eles vão te afiar. Mas talvez aqueles que ainda não conhecem, que precisam da sua oração, na verdade eles não vão te afiar, e eles vão te prejudicar. Estão me entendendo? Estão me entendendo? O emocionalismo faz com que eu viva sentimentos mundanos ao extremo, e eu acabo perdendo a Cristo. Ah, então Jesus ele desonrava? Muito pelo contrário. Só que Jesus estava falando que todas as pessoas que fazem a vontade de Deus, inclusive o pai, a mãe, os irmãos, são parentes dele. Você canonizar, irmão, alguém só por causa de qualquer coisa que você acha na sua mente, isso é apenas emocionalismo. Se você canonizar o pastor da igreja só porque você acha que ele é o pastor da igreja, é emocionalismo. Estão me entendendo? Porque existem os 5 ministérios. Você não pode colocar ele num lugar, irmão, qualquer o seu líder, no lugar de canonizar ele, dizer, não, meu Deus, não. Isso é emocionalismo. Isso não é realidade. É um sentimento exagerado. É algo que faz mal para você. Vai te privar de comunhão. Vai te privar de aceitação. Amém? Lucas 11, versículo 27. Entremente, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada. Isso aqui é bem emocional, né? Né, irmão? Fala a verdade. Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Fica aí. Isso é bem emocionalismo, não é não? Sim ou não? Olha o outro. Ele, porém, afirmou antes disso: mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
Meu Deus, Jesus não gostava da mãe dele? Não, ele não está falando isso. O centro do Evangelho é Cristo. É isso que ele está falando. O centro do Evangelho é Jesus. Não adianta você se emocionar, irmão. Eu me emocionar e começar... Ai, fulano, ai, a minha família. Ai, que lá, o meu pai. Não tem nada disso. O centro do Evangelho é Cristo. Cristocêntrico. Todo emocionalismo, irmão, que me tira de Cristo, na verdade, ele me para. Seja pelo que for. Pessoas emocionalistas não agradam a Deus. Elas param. Elas não conseguem olhar para Cristo. Elas olham para o sentimento que Cristo provoca. E o dia que o sentimento que Cristo provoca não for do meu agrado, eu paro. E eu quero dizer uma coisa para você que é emocionalista, irmão. Deus, Ele não vai mudar. E Ele não vai te falar o que Ele fez. Porque você é birrento e birrenta. Não vai. Ele vai matar você na unha, irmão. Aqui, ó. Na unha. Todos os dias. Um povo emocionalista é o povo do deserto. Um dia eles queriam sentir o gosto da carne. No outro dia eles reclamavam de outro gosto. Aí eles queriam o gosto de não sei o quê. Aí eles estavam com sede. Eles diziam, nós vamos morrer. Um dia de sede. Morre. 2 dias de sede. Morre. Um emocionalista, quando ele perde uma coisa, um dia, uma gota d'água é uma tempestade. Ai, faraó, vem aí. Faz segurinha não, hein? Não, irmão, você não vai morrer. E ainda que morra, viverá para sempre. Amém, igreja? Amém? Então nós temos que ser, né? Não. Nós padecemos com essas coisas. Só que nós não podemos atribuir ao acaso e ao diabo. Nós precisamos, às vezes, olhar e falar, não, quem está fazendo isso aí é Deus. Quem está mexendo com isso aí é Deus. Por quê? Porque eu preciso. Porque eu preciso. Eu preciso ser sacudido. Eu preciso que as minhas emoções exageradas sejam subjugadas pelo Espírito de Deus, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Existe uma religiosidade que tem, uma doutrina que tem surgido, hoje eu estava falando disso com os irmãos, que agora é assim, né? E aí, o que você é? Eu sou fleumático. E você? Eu sou sanguíneo. E você? Você sabe que eu sou, né? O que é isso? Irmão, mas se o Espírito Santo, ele vem imprimir em nós a mente de Cristo, o caráter de Cristo, subjugar o meu caráter por um caráter de Cristo, a mente de Cristo, como que eu ainda continuo da mesma forma que um dia eu era antes de ter Cristo? Como? Se a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como que eu sou melancólico? Se a Bíblia diz que toda ira, discórdia, que a ira, ela é um dos frutos da carne, como que eu sou colérico? Ou sanguíneo? Como? Como, irmão? Isso são ventos de doutrina, de demônios. É por isso que eu falo para vocês, muitos cristãos chegarão naquele dia e não serão salvos. Porque um cristão salvo é aquele que tem a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. É a mente. A mente não é ter o cabelo repartido no meio, irmão, e andar de túnica. Não, é a mentalidade, é a transformação. Se o Senhor se baseasse pelo emocionalismo, você lembra o que as pessoas mandaram lá em João capítulo 11? Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Jesus, beleza, fica tranquilo, vamos lá depois. Meu Deus, aquele que eu amo, ai!
Não, tranquilo. De boa. Senhor, já está fedendo. Tranquilo. Fica tranquilo. O emocionalista, ele vai por aquilo que está acontecendo no ambiente. São os climas, né? Os climas. As mudanças. As luas. Os sóis. As estrelas. Menos a Bíblia. Menos a palavra, que é imutável. Um emocionalista, irmão, ele não consegue gerar frutos. Gera pessoas que sangram. Uma pessoa emocionalista sempre transfere culpa. Sempre. Sempre vai dizer que é os outros, que é Deus, que é as circunstâncias, que é não sei quem, que é não sei quem lá. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre a pessoa ela deseja o diabo com suas palavras. O desejo ao diabo, ela vem pela desobediência da palavra, porque a palavra é Cristo. Por que o Senhor ele chama de feiticeiro alguém que é rebelde contra a palavra? Alguém de minha verdade. Porque um feiticeiro, ele anda com demônios. Então, na verdade, a rebeldia, ela indica com quem eu ando. E não apenas eu expressar. Uma pessoa emocionalista, uma pessoa que vive de extremos, está parada, está em rebeldia contra a palavra de Deus por causa da sua emoção. Na verdade, ela está sendo influenciada por desejo dela, por demônios. Esse dia eu estava mostrando no grupo, quando você lê lá em João, eu estava até conversando com o Júnior sobre isso também, tempo atrás. Quando chega Judas com um destacamento lá romano, e eles perguntam assim para o Senhor, quem é Jesus? Aí Jesus fala, eu sou Jesus, cai todo mundo por terra. Blá, 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 blá. Por que eles caem por terra? Todos endemoniados. Só que você não vê nem momento o diabo rosnando ali, o diabo... Não, então existe uma influência maligna. Entenda uma coisa que eu vou falar para você, irmão. O diabo, ele usa a latência da nossa alma. O diabo, ele usa nossas emoções extremas, a concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo desordenado. É algo, uma fortaleza na mente que você e eu criamos. Seja por qualquer coisa. É uma compulsividade, seja por pessoas ou seja por coisas, que você e eu criamos. E eu quero dizer para você, se você está nessa igreja aqui, irmão, esse confronto vai te doer. E você pode fugir daqui, ir para outra igreja, ir para outro lugar, mas entenda uma coisa, o Espírito Santo ele vai te buscar, ele vai continuar falando para você. Porque o desejo do Senhor, irmão, é que nós não sejamos pessoas emocionalistas. Um emocionalista como Judas, ele queria viver um mundo na sua intensidade. Então, quem oferecesse mais, ele se venderia. Vocês estão me entendendo, igreja? Fala comigo, misericórdia. Eu estou falando isso para você e para mim, por quê? Porque Deus ele falou para mim isso aí. Nós não podemos pautar a nossa vida com Deus, irmãos, e transferir a culpa para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Nós precisamos entender, a nossa geração precisa entender que até o diabo é o diabo de Deus. Que não cai uma folha de árvore. Eu quero falar de uma pessoa que era totalmente o avesso do emocionalismo. Depois se converteu. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 30. E você deve estar pensando, rapaz, esse pastor é chato, hein? Meu Deus, ele fica falando essas coisas aí. Irmão, não mude de igreja não, mude sua mentalidade. Mude sua mente. Não adianta ficar nervosinho não, irmão. Eu sempre falo uma frase para as pessoas que me procuram. O que você tem que olhar é a sua casa. Né? Às vezes alguém fala algo para você, aí você fala, mas falou aquilo lá. Mas olha para a casa dele, olha para a sua. E aí? Se a casa dele tiver tudo certinho, foi Deus que falou. Mas e a sua, como é que está? Nós temos que olhar para a nossa casa. Tem que olhar para a minha casa.
Se a minha casa está bagunçada, irmão, então Deus ele vai falar. Amém? Eu posso correr, eu posso fugir, Deus ele vai falar. Deus vai usar mendigo, vai usar o cachorro, o gato, a televisão. Vai usar, mas ele vai falar. Você é filho, você é filha, ele vai falar. Ele vai. Não adianta. Amém? Isso porque ele já falou com você e comigo há muito. Eu falei o quê? 1 Samuel 30, versículo 6. Vocês estão me entendendo, igreja? Não vou demorar, tá, irmãos? O emocionalista, ele vê uma possibilidade clara de uma bênção, né? Ele vê uma possibilidade clara de uma bênção, ainda que seja uma desobediência a Deus. O emocionalista, ele não consegue ver que a bênção, entre aspas, ela pode ser uma desobediência a Deus. Não consegue ver isso. Então ele acha que todas as coisas que fazem bem para ele é de Deus. E aí onde o diabo vai lá e pega. O emocionalista, ele não gosta de pastoreio. Não gosta, se isola, né? Transforma o isolamento. É porque o pessoal é muito santo. Não, lá o pessoal é muito santo. Eu sou mais humilde, né? Sou um pouquinho mais humilde. Não é que eu sou mais humilde. É que eu fui criado lá, eu sou mais humilde. Não é mais humilde não, irmão. É jacaré na área mesmo. Isso é orgulho. Quem se isola só busca interesses pessoais e se rebela contra a verdade. Provérbios 8:1. É a palavra, não é humilde. Amém? Então uma pessoa que é emocionalista, ele se isola. Eu sou muito humilde, o pessoal lá é muito santo, né? Eles oram o dia inteiro. O negócio não é orar, é ver as orações que Deus escuta. 1 Samuel 30, vocês estão me entendendo aí, irmãos? Você estava preferindo os outros pregar aqui, né? Amém. Vamos fazer mais uma. 1 Samuel 30. Preste atenção. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com os sequestros de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo aonde, irmão? Em Yahvé, o Senhor, teu Deus. Viva a cena. Você é chefe, você é pastor de uma igreja, ou chefe de alguma coisa. Você vai para um lugar lá, dá tudo errado, quando você volta, está falido. Acabou com tudo. Não tem mais nada. E as pessoas agora querem te matar. O que você faz? O emocionalista, talvez ele queira se justificar, né? Ou o que ele faria? Ele já colocaria a culpa em Deus. Deus, eu sou homem de Deus, o Senhor me abandonou. E nós achamos, irmãos, muitas vezes que Deus ele age automaticamente. Deus ele não age automaticamente. Sabia disso? Deus criou o relacionamento. Sim ou não? Deus criou todas as coisas. O relacionamento quem criou foi Deus. Então entenda. Se você tem uma dificuldade e você não abre sua boca para falar para Deus qual é a sua dificuldade, e aquilo que você deseja que Deus ele faça, ele não vai fazer, porque Deus é Deus de relacionamento. O emocionalista, ele acha que Deus é automático. Não, é óbvio que Deus ele sabe o que eu preciso agora. Não é tão óbvio assim. Por quê? Porque quando você e eu olhamos para nós diagnosticamos uma necessidade. Mas quando Deus ele olha para nós, irmãos, ele vê bilhões de necessidades. Era apenas mais uma. Vocês estão me entendendo? O emocionalista, ele sempre vai pensar que Deus ele já sabia o que devia ter feito e aconteceu porque Deus foi negligente ou indiferente. Na verdade, não. Davi ele não era assim. Davi ele não era emocionalista. O que Davi ele fez? Presta atenção. Ô, Jace, desliga isso aqui para mim.
Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o éfode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores, alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertará os prisioneiros. Um emocionalista, irmão, uma pessoa que tem os nervos, a emoção, ele já entra em desespero aqui, Deus o abandonou, que Deus não gosta mais dele, e talvez Deus está esperando você e eu falarmos com ele para ele mudar uma situação. Amém, igreja? Amém? Por isso que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Pedis para os seus próprios interesses. Como diz Tiago. Então, na verdade, o emocionalista, irmão, ele não consegue enxergar que Deus, ele não age automaticamente. Você acha que Deus, ele vai entregar essa cidade para alguém que não pedir a ele? Não, ele vai entregar para alguém que pedir a ele. Ainda que você deseje essa cidade, ainda que você deseje algo dessa cidade, ainda que você preencha todos os requisitos, que Deus, ele veja você como um sacerdote, Deus, ele só vai entregar para você e para mim, irmãos, quando nós desejarmos a cidade. E quando nós abrimos a nossa boca e falar: Senhor, eu quero. Senhor, dá para mim. Um emocionalista, irmão, que gera a falta de identidade, ele sempre vai achar que ele é pequeno demais e que Deus é grande demais para entregar coisas para ele. Sempre. Tá doendo aí um pouquinho? Abra comigo. Vou falar só mais um aqui e a gente encerra. 2 Samuel, capítulo 12. Estou dando um exemplo de Davi, que Davi ele não era uma pessoa que agia na emoção. O emocionalista, ele sempre vai vir no curso. No curso do mundo, sempre. Não haverá surpresa para um emocionalista. Para alguém que vive as emoções, não haverá surpresa. A morte é motivo de choro e a alegria é motivo de riso. Amém? A alegria é motivo de vitória e o choro é motivo de derrota. Amém, irmãos? Eu vou ler esse texto aqui rapidinho. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Vocês estão entendendo, irmãos? 2 Samuel 12, 15. O emocionalista se torna frio com certas pessoas. Ele é incapaz de amar aqueles que não o amam ou o tratam da forma que ele acha que deveria ser tratado. Aquele em Mateus que diz naquele versículo, da maneira que você quer que as pessoas te tratem, as tratem. Aquilo não existe para o emocionalista. Na verdade, o emocionalista sempre vai pagar o mal com mal. E o bem com bem. Se a pessoa gosta de mim, eu gosto dela. Se ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. É uma pessoa que vive de emoções exageradas. Amém? 2 Samuel 15, 11, 15, né? 12, 15, verdade. Vai dizer assim. É 11, 15, né? Não, acho que é 11. Não, é 12 mesmo. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho. Observou o rigoroso jejum.
e recolhendo-se passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo, e a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido e comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa e mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros perguntaram: por qual motivo age dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste, com vitalidade vieste comer? Então ele respondeu: enquanto o filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Amém? Davi era um homem, irmão, que não era emocionalista. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Então, enquanto todo mundo estava esperando algo normal, né? Davi não, ele fez tudo ao contrário daquilo. Uma pessoa que vive, irmão, com Deus, ela não vai fazer segundo curso desse mundo. Ela vai entender que a palavra de Deus, ela se cumpre, a palavra de Deus é suficiente. E o Espírito Santo, ele subjuga a minha alma e as minhas emoções, que se tornam concupiscência, que se tornam um emocionalismo, algo exagerado, que me deixam e me travam diante de Deus. Amém, igreja? Se nós não entendemos isso, irmãos, e continuarmos, a nossa geração, por que a nossa geração procura psicólogos, procura não sei quem, vive atrás de coisas, de entulhos? Porque nós queremos escutar aquilo que nos agrada. É simples. Só que, irmão, já viu, quem tem sítio aqui ou já foi para o sítio? Já viu como é que pega frango? Você vai cercando, né? É Deus com você e comigo, irmão. Você vai para lá, Deus está vindo aqui, ó, ele vai te acurralando. Uma hora ele pega a sua cabeça e degola. Não adianta aí a gente fugir, irmão. Deus, ele deseja, através do Senhor Espírito Santo, acabar com o nosso emocionalismo. Subjugar a nossa alma, é aquietar a nossa alma. Aquieta minha alma, pois eu ainda o louvarei. O louvor, ele é uma manifestação corporal. Todo cristão emocionalista, irmão, ele é alguém que não funciona no reino de Deus. Amém, igreja? Davi, ele era um homem que não era emocional. Nós vamos falar mais sobre a vida de Davi. Você vê quantas vezes, um outro exemplo que eu posso dar aqui, que eu não anotei, era quando mataram Saul e vem aquele homem todo alegre, né? Quando Saul se mata e vem contar para Davi, e ele esperava que Davi, né, fizesse uma festa, porque tinha morrido alguém que perseguia. Não, Davi, ele pranteou pela vida de Saul, que tinha morrido um grande guerreiro, tinha morrido Jonatas, e ele compõe uma canção fúnebre, que era cantada em Israel, no tempo dos reis. Por quê? Porque Davi, ele não era emocionalista, Davi não estava preocupado com as sensações humanas, com o curso do mundo. Ele via da ótica da palavra de Deus. Quando mataram também Isbosete, que era filho de Saul, a mesma coisa, ele mata. Amém, irmãos? Quando aqueles homens vão na fonte de Jerusalém e pegam daquela água que ele queria beber, ele queria provar, mas ele olha e fala: eu não sou digno de provar algo que custou sangue.
Ele derrama para o Senhor. O emocionalista, irmão, por que o emocionalista ele é perigoso? Porque quem mais alimentar a alma dele é que vai ganhá-lo. E Satanás está muito disposto a alimentar a alma das pessoas. Demais. A dizer para você que você pode, que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, que vai ficar tudo bem. Não, no final Jesus dá um jeito. Talvez não. O jeito de Jesus se chama arrependimento, choro, conversão, voltar. Sabe que nós nos enganamos, irmãos? Deus tem me falado muito. Pode ficar de pé aí para a gente acabar? Obrigado pela sua paciência, 10 horas da noite. Mas está gostoso, né? Sabe que nós nos enganamos muito. O emocionalista, ele acha assim: eu pisei fora aqui, ó. Eu pisei fora, Deus ele me fulmina, o diabo me mata. Não é assim. Não é assim. Quando você lê as 7 cartas do Senhor Jesus, as igrejas da Ásia Menor, todas elas, a Bíblia vai dizer que Jesus ele caminhava entre os 7 candelabros. Ou seja, apesar da reprovação, apesar de Jesus não concordar com a maioria delas, 5 delas, Jesus continuava caminhando, elogiando e exortando, elogiando e exortando. Amém? Edificando e reformando, edificando e reformando. Então não pense que a presença do Senhor, não pense que o ambiente gerado, não pense que isso é aprovação de Deus não, irmão. Procura apresentar-se como obreiro aprovado, do que não tem que se envergonhar. Isso é algo que eu preciso olhar para mim mesmo. Amém? Se o emocionalismo, seja de qualquer forma for, irmão, ele está na minha vida. E quando cai um pingo d'água, irmão, se eu não tenho a codorna do dia, é uma tempestade. Irmão, eu preciso rever os meus conceitos cristãos. Amém, irmãos? Na quarta-feira nós vamos continuar, não perca. Ou perca, né? Ou perca. A parte 2 dessa palavra. Vamos continuar falando sobre emocionalismo. Deus ele não deseja que nós sejamos reprovados. Deus não quer deixar ninguém caído. Mas Deus ele quer gerar filhos, herdeiros, filhos maduros, filhos que comam alimento sólido. Amém? Então Deus ele revela essas palavras exatamente para que nós cresçamos. Amém, irmãos? Não adianta você transferir, eu transferir, não adianta. Existe uma responsabilidade sobre nós. Sobre nós, sobre mim. Você tem um compromisso com o seu Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Amém? A literalidade da palavra, a racionalidade da palavra, a espiritualidade da palavra, ela tem que sobrepujar todo emocionalismo. Doa quem doer, chore quem chorar, azede quem azedar. É a supremacia de Cristo. É a mentalidade de Cristo impressa na igreja. E a igreja sou eu e você. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, peça ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ainda esteja conosco essa noite. Essa palavra ela não é para nossa reprovação, ela é para o nosso arrependimento, ela é para nossa volta, ela é para nossa justificação. Pai, por isso nos ajude, ó Pai, a nos alimentar dela, a digerir dela, ó Deus, que nós entendamos ela, que ela esteja no nosso âmago agora, que ela esteja nas nossas vísceras agora. Tira o emocionalismo diante da tua igreja, Deus. Tira, Senhor.
Tira os extremos, ó Deus, que nos param. Que nós não sejamos levados por vento de doutrina. Que a latência da nossa alma não fale mais alto. Que a mente, que o Espírito Santo deseja imprimir em nós. Que o Senhor nos ensine espírito de santidade. Que o Senhor nos ensine espírito de sabedoria, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ensine, Abba, a viver uma vida reta diante do Senhor. Onde os extremos da emoção Ele não nos pare. Onde o emocionalismo, às vezes da carne, ó Deus, do sangue, Ele nos tire, ó Pai, de uma honra ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nessa semana. Eu agradeço ao Senhor pela paciência dos meus irmãos. Que isso redunde a eles em galardão, ó Deus. Porque aquele que recebe ao Senhor, aquele que me recebe, recebe ao Senhor, Deus. Recebe aquele que enviou o Senhor também. Por isso todos aqueles que estão recebendo, Deus, que eles recebam galardão também. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus, através do Espírito nós oramos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.